Será que Menorca ainda é tão pouco explorada assim? A gente montou um pequeno roteiro pela ilha, passando por trilhas, praias escondidas e alguns pontos históricos para ver como é explorar Menorca de verdade. Para quem não sabe, nós estamos na ilha de Menorca. Já exploramos um pouco da parte oeste e norte. Para quem ainda não viu o vídeo, tá aqui no canal. E agora nós vamos explorar um pouco mais a parte sul aqui da ilha. Nós estamos já próximo aqui à praia de Cala Galdana e vamos conhecer um pouquinho dessa região aqui. E aqui então já estamos de frente a Cala Galdana, já nessa parte aqui onde o pessoal aluga ali as sombrinhas, né, essas barracas aí. E na verdade nós vamos continuar ainda um pouco mais à frente ali. Nosso sentido é ir talvez agora para Cala Mitjana. E aqui já na beira da praia nós já temos essas barraquinhas aqui de coisinhas, né, acessórios para praia. Então aqui Cala Galdana, a gente já vê aí que é uma praia, é bom para quem tem criança, parece ser raso o mar e tem vigilância, tem uma boa estrutura, tem bar aqui perto, além de ser próximo daquela rede Meliá, né, para quem gosta dessas redes de hotéis, é bem mesmo aqui de frente. E hoje íamos fazer um passeio de barco, mas infelizmente cancelaram, recebi agora o cancelamento da reserva e a gente teve a falar com uma senhora que vende essas excursões, né, que é à beira da praia, e ela explicou que o mar vai ter uma ressaca e a visibilidade não tá muito boa, então por isso que não seria a melhor experiência fazer esse passeio hoje. Nós aqui vamos pegar a trilha agora, então, igual eu disse, para a praia Mitjana, e é uma trilha mais ou menos de 20 minutos. É interessante mostrar essa parte aqui, toda aqui à volta é um paredão, uma falésia, né, e esse paredão de rocha, ele é bem imponente, é bem bonito essa parte aqui, viu? E falando então um pouquinho desse passeio de barco que nós íamos fazer hoje, o barco ele sairia daqui dessa praia, dessa Cala Galdana, né, e iria sentido a Cala Mitjana e depois ainda passaria na Trebaluga, que é uma outra cala aqui próximo. São em seguida 3, né? E era um barco com fundo de vidro, né, que aí tem as opções, parada com snorkel, quem quiser dar uns mergulhos, e também a parte do fundo de vidro, quem gosta de observar os peixinhos de dentro do barco. E agora repara que nós já começamos a subir uma escadinha aqui. Como sempre, em toda viagem nossa tem uma escada. E essa aqui é parte de uma trilha já, que já começamos a fazer para ir para Mitjana, né? Olha, depois daquela escada que subimos, dá pra ver com minha testa aqui que eu tô bem suado. É uma subidinha pesada, viu? E tá meio úmido, tá muito calor. E aqui atrás nós vemos esse mapa então, que chega lá na Cala Mitjana, né? Só para salientar que é esse caminho aqui. Para chegar lá não existe outra forma, somente por esse caminho, né? Não tem como ir de carro até lá. Ou por cima, mas é um caminho mais longo, parece que é 45 minutos. Vamos tentar o caminho que é a Rota dos Cavalos, inclusive fazem esse passeio na ilha. No caminho agora tem esse mirador aqui da Cala Galdana. Bom, e hoje então nós vemos ali aquela parte ali já um pouquinho mais clara da água e essa parte aqui um pouquinho mais turva, né, mais tingida ali de alguma coisa do mar mesmo. Isso prova que assim, hoje o dia para o mar, para algum passeio no mar não estava muito legal, né, porque está um pouco realmente mexido ali a água. Então aqui nós temos essa já outra plaquinha aqui de informação que já mostra um pouco mais detalhe o caminho a ser feito. Aqui nós estamos exatamente mais ou menos aqui nesse ponto, né? Então temos tudo isso aqui para percorrer para chegar até esse ponto aqui, ou da Mitjaneta, que é esse aqui, ou da Mitjana. A Mitjaneta, conforme nós podemos ter uma prévia aqui nessa foto, é uma praia ligeiramente menor. Então uma informação adicional também, assim, se você não quiser sofrer igual nós sofremos, de subir toda aquela escada e tudo mais, dá para deixar o carro aqui próximo também. Nós só não deixamos porque nós tínhamos lá o passeio de barco programado, né, e que não deu certo. Então deixamos o carro um pouco mais perto lá desse local de saída. Mas dá para deixar aqui perto. E aqui então já é o início da trilha, né, que é do Caminho dos Cavalos também, mas que é o mesmo trilho que segue até a Cala Mitjana. E a trilha ela é dessa forma aqui. Por enquanto tem poucas pessoas, eu acho que só tem uma menina lá atrás que tá vindo.
E nós falamos que esse aqui também é o caminho dos cavalos, né, que tem esse passeio. Mas até agora a gente não viu ninguém passando a cavalo aqui, então acho que não é um dos passeios mais procurados aqui na ilha, né? As pessoas às vezes não estão dando tanta importância para isso. Mas se a gente vê algum cavalo, a gente vai mostrar. Ó, e daqui, nessa descidinha, já conseguimos ver ali o mar à frente, muito azul, viu? Daqui tá parecendo já uma joia rara. E olha esse mar, a cor dele. Que água, viu? Então essa aqui é a Mitjaneta vista por cima, né? E realmente essa aqui é uma mais curtinha, não dá pra ter ponto de colocar um guarda-sol, porque o mar sobe até ali, então não tem uma faixa de areia. E do outro lado ali a gente vai continuar a trilha pra Mitjana. Ó, não vimos o cavalo ainda, mas algum traço dele vimos. Bom, chegamos então aqui já na Cala Mitjana e levou cerca de mais ou menos 22 a 25 minutos para chegar até aqui de caminhada. E, meu amigo, a praia tá cheia, viu? Tá bem cheia. Mas vamos lá, vamos tentar achar um local aqui no meio pra gente colocar as coisas e finalmente entrar no mar, porque tá quente demais. A few minutes later. Dei um mergulho ali agora, já refresquei. A água tá top, tá muito boa. E o mar tá assim. Hoje ele tá um pouquinho meio mexido, revolto, por causa do clima, né? Mas tá sensacional. Aqui agora eu tô seguindo essa parte da trilha aqui, onde o pessoal ali, eles costumam dar saltos, né? Eu vou seguindo aqui por esse caminho, só para mostrar mais ali à frente a vista que temos aqui de cima. O pessoal pula lá de cima ainda. Eu tô aqui já numa parte alta, mas o menino subiu até mais lá. Vou tentar pegar esse salto dele aqui. Então agora vemos ali os cavalos passando, um grupo lá em cima. É a rota dos cavalos, passa aqui pela praia Mitjana. E achamos aqui uma cala interessante também para visitar, para passar um tempo aqui, que é muito bonita. Vou mostrar ela aqui agora, acompanhe. Essa aqui então, que chama Cala Enforcat, é uma cala que já não tem faixa de areia, mas tem ali uma parede de pedras que é possível a pessoa ficar ali, tomar um sol e desfrutar um pouquinho dessa paisagem muito bonita. Também é mais um daqueles pontos que a gente vê que quem gosta de dar aqueles saltos das rochas, inclusive tem vários jovens fazendo isso, né? É um ponto também legal. E essa cala aqui também, ela tá atrás de um motel, então passa a impressão que ela é um espaço privado por conta do hotel, mas não, há placas aqui informando que é um espaço público, depois, lógico, dessas cercas que nós estamos vendo aqui. Por uma da entrada dessas calas, tem essa pequena faixa de areia aqui, não está muito limpo por conta dessas algas, mas é um acesso também que já começa um pouco mais raso aqui. E é um acesso mais fácil para quem vem com famílias, igual a gente vê a parte aqui é bem rasinho, até lá mais à frente onde está a senhora é raso, então quem quer vir com a família, com as crianças, é uma parte mais tranquila. Quem quiser adrenalina vai lá pro fundo fazer os saltos nas rochas. The next day. Nós resolvemos agora pela manhã fazer uma caminhada aqui próximo ao hotel e tem aqui uma formação rochosa muito legal, muito interessante também, que vale a pena visitar. Vou virar aqui para mostrar o nome, que é essa aqui, a Ponte del Gil. E logo ali nós temos aquela formação ali que faz uma abertura na rocha, né? Muito bonito até de ver, de passar aqui para conhecer também. E ali mais atrás é onde está o nosso hotel, né? Então é pertinho, uma caminhada de 5 minutinhos, chega até aqui e tem essa visão muito bonita. Logo ali mais à frente, não sei se consegue ver aqui pelo vídeo, mas tem uma outra estrutura também, que é um ponto de visita, e ali ainda tem aquela outra, e lá no fundo tem como se fosse uma fortaleza, como se fosse um forte mesmo, né? Então nós ontem passamos lá na Cala Galdana, ficamos lá a parte da tarde, até quase o final da tarde mesmo. E assim, o que nós vimos lá, que eu tinha até mostrado no vídeo, é que a água estava um pouco turva também, e uma coloração meio estranha ali, né? Meio amarelada.
Assim, a nossa consideração a respeito dessa praia não foi das melhores, embora ela seja eleita uma das melhores aqui, muito bonitas até. Mas ontem, por causa do clima mesmo, não estava das melhores. Mas depois de lá nós fomos também para Cala Blanca, e lá sim realmente a gente não gostou, porque tinha um cheiro um pouco desagradável, parecendo esgoto. Não sei se eles despejam esgoto lá nessa parte, mas realmente tinha um cheiro de esgoto. E também a praia estava muito suja. Mas o sujo é por conta da alga que tem aqui nas praias em geral, que é a chamada Posidônia, né? Que é um tipo, não é uma alga específica, mas é uma planta marinha que ela, nessa época do ano, ela se desprende, ela solta e vai para a margem ali. Esses dias não tão bons porque o mar tá muito mexido, então provavelmente a questão das praias aí, eu acredito que é algas, que como o mar tá com muita agitação, então ficou atípico. E mesmo assim, no caso a Galdana, eu acho que é recomendado principalmente para crianças, né? Quem tem filhos, porque é uma praia que você caminha, então você vai muito longe e consegue dar pé e vi muitas crianças, né? Famílias com crianças ali perto. Então acho que foi atípico a gente considerar por aí também. E só que a areia eu achei muito fina, então para quem não gosta daquela areia colando nos pés e tal, isso incomoda um pouco. Mas de todo jeito é um local belíssimo. E o que iremos fazer hoje então, nós vamos visitar a Cidadela, conhecer ali algumas partes um pouco mais históricas, alguns edifícios também mais históricos. Passamos por lá ontem, é uma parte muito bonitinha, eu acho que vale a pena mostrar aqui. Também vamos conhecer o mercado municipal, né, que é o ponto central da cidade. Vamos ver o que tem lá, e se tem aquele queijo que é famoso aqui, o queijo marrom, é isso? É isso, é queijo marrom. Então nós chegamos aqui agora na Cidadela, e já na parte bem mais central, e já de cara, olha só uma coisa interessante que nós vimos, essas oliveiras aqui atrás, pelo estilo do tronco dela, deve ser muito antiga, né? Ó, já tem até umas azeitonazinhas aqui aparecendo aqui também. E a chuva eu acho que já vai começar, já dá pra sentir uns pinguinhos, igual a gente falou. A previsão do tempo era que tinha tempestades até hoje à noite. Vamos ver. E realmente eu já comecei a sentir uns pingos aqui também. Mas assim, enquanto estiver tranquilo, vamos andando aqui. Na hora que começar a chover mesmo, se chover, a gente entra no mercado, que é onde a gente tá indo agora. E a fachada das casas aqui, elas são bonitinhas também. O pessoal enfeita ela com algumas plantinhas. Isso, e é interessante notar que esse tipo de janela, que é como se fosse de abrir lateral, né? A maioria dos prédios mantém esse padrão, o que eu acho muito bonito. E é vamos dizer, um modelo da cidade, né? Segue esse padrão. Aqui mostra também, ó, os valores de passeio de barco, né? Aqui é uma excursão, quer dizer, grupo grande, por isso que é mais barato. 40 euros. Ou então, se você quiser uma lancha exclusiva para você com um motorista, que eles falam charter, né? A partir de 400 euros, 3 horas e meia, ou mais horas, ó, 700 euros, você ficar no período de 7 horas. E nessa vielinha aqui nós já encontramos já uma parte mais de comércio. Também, onde vemos aqui o pessoal vendendo esses embutidos ali, uns tipos de salgado de lanches, né? Aqui sapatos. Também tem a sandália, ó, a menorquina, que é o sapato típico aqui da ilha, né? Que é muito... Tem até fábricas, embora que não é aqui no centro, né? Que é famoso por causa desse tipo de sapato. E aqui também loja de bebidas, alguns restaurantes. Do lado de cá também, artigos, né? De mochilas, roupas. Aqui, por exemplo, só para mostrar também o cardápio desse restaurante aqui. Nós vemos aqui o menu do dia, que toda essa porção aqui, né, R$22,50. E aqui no final da rua, então, nós já temos essa estrutura ali, que é uma basílica. A catedral da cidade. E a gente vê que mantém aquele padrão histórico, né? E aqui chama Praça da Catedral, que é porque tem a catedral aqui na lateral. E do outro lado ali tem um prédio muito bonito, histórico, com a bandeira, né, da Espanha e provavelmente de Menorca. E continuando aqui, temos mais algumas lojinhas e
esse prédio aqui no fundo aqui, que ele tem uma fachada bem interessante também. Aqui é realmente a parte central de Cidadela, né? Então nós temos aqui bastante comérciozinhos, fluxo de pessoas. Então estamos aqui de frente a esse Palácio Torre Saura. É um edifício que data aí de 1839. E estamos aqui numa das partes centrais, então, da Cidadela. E ao redor vemos outros edifícios também com essa arquitetura neoclássica. E para quem gosta de ver esses edifícios antigos, vale a pena visitar essa parte da cidade, que fica bem ao lado aqui também da parte onde ficam estacionados os barcos para sair os passeios. E essa praça que nós estamos aqui agora é a Praça del Born, que é onde estão os palácios ali atrás, né? E o legal também de mostrar é esse ajuntamento que eles falam, mas a estrutura do prédio também, nós vemos uma influência já um pouco do árabe, pelo estilo. E nessa praça aqui é de onde a maioria dos passeios o pessoal consegue comprar. Então, passeios às vezes de cavalo, passeios de barco, ou mesmo para pessoas que queiram locar algum tipo de veículo, por exemplo, motos ou carros, por aqui também é mais fácil encontrar. Mostrando então um pouquinho mais de perto esse prédio aqui, que é um prédio do governo, né? E aqui do lado já nós temos a marina e tem uma vista muito bonita aqui dessa parte da cidade também. Ali alguns comérciozinhos, restaurantes, né? E todo esse canal do mar. Andando por aqui, o que a gente já encontrou? Ó, mais um para nossa coleção. Olha que legal. Gostei muito desse. Que é bem colorido, combina comigo. Vamos ver se tem mais. Esses aqui mostra praias, né? Que é o típico daqui. E os, ó, também os moinhos de vento, que tem aqui no centro muito bonito. Daqui a pouco a gente já vai mostrar também. Estamos então a caminho do mercado municipal aqui. E aqui já mesmo no caminho, olha só que legal aqui. É um centro de exposições, até ali, ó. Nós vemos que tem um cartaz, né? Então há aí exposições de fotografia, de obras de arte. E o que a gente pode notar aqui é que é lindos detalhes. A parede é no estilo gótico, né? E aqui antigamente foi uma igreja. E hoje é usado então aí para a parte, é um centro de exposições da cidade. E aqui de frente então nós já temos o museu, que é o Cansaura. E é o museu aqui da cidade, que também tem uma fachada muito bonita. Bom, então chegamos aqui ao mercado municipal. É pequenininho, mas bem charmosinho ele. E desse lado aqui também tem uma outra parte secundária dele, né? Aquela parte ali, pelo que eu vi, vamos entrar lá pra ver, é mais frutos do mar, peixes, né? Vamos ver aqui. Nós vemos aqui mesmo peixe bem fresco, camarão, lula, polvo, né, também. Para quem quiser, que está aqui hospedado no Airbnb, de repente tem um fogão ali, quer comer um peixe fresco, é uma opção então da pessoa vir aqui comprar um peixe fresco e comer, né, na hora. E aqui do lado do mercado também tem muitas lanchonetezinhas e espaço para as pessoas comerem, né? Então dá para a pessoa passar aqui um tempo, ou pegar um peixe fresco, ou pegar igual tem aqui uma carne no açougue. E a pessoa sai daqui bem abastecida para o almoço ou para janta. Outra coisa que não falamos é que também é possível comprar o queijo típico daqui, que é o queijo Mahon, né? Muitas pessoas falam que ele tem um sabor um pouco marcante. Não provamos ainda, mas assim que tiver oportunidade nós vamos comprar um pedaço e provar também dele. Encontramos o queijo, eu já vou levar o meu. Pegar um vinho também, que é típico de Menor. E tem aqui degustação, então quem quiser conhecer o queijo, às vezes não quer comprar, mas quer conhecer, entra dentro aqui perto do mercado, estamos na parte central da Cidadela. E tem essas amostras aqui, ó, eu já vou tirar o meu. É bem marcante mesmo. É bem saboroso e marcante. É um queijo diferente, eu acho que vale a pena provar. E o queijo que provamos ali também, são 3 tipos de queijo, né? Um deles me lembrou bastante aquele requeijão
né, que é aquele bem artesanal. O outro queijo ele já tinha um gosto normal de queijo mesmo, parecendo quase um parmesão talvez, e o outro já é um queijo bem seco, mas todos eles com um sabor muito característico. E os valores também, assim, para quem quer comprar, nós conseguimos aí os três amostras, pedaços de mais ou menos, acho que 200 gramas, 150 cada pedaço, né? O preço R$15,95. E o vinho também, que é típico aqui de Menorca, e vocês vão olhar ali no rótulo, vai estar lá escrito Vi de la Tierra de Menorca. E a partir de 16 euros você já consegue um bom vinho. E vale falar também alguma coisa a respeito disso, porque Menorca, assim, ela não é propriamente dita conhecida como produtora de vinhos, mas esse vinho específico, ele está entre um dos melhores do mundo. Então, assim, vale a pena conhecer, comprar e experimentar, né? Ela também é conhecida por um pão típico daqui, que é a ensaimada. Nós já experimentamos também, ele lembra muito um panetone, a massa de um panetone, mas tem ali uma característica diferente, né, que difere. Muito gostoso também, vale a pena experimentar. E aqui então nós já saímos já próximo do mercado, numa rua onde já tem aquelas lojas mais famosas, mais comerciais. E no meio dessas lojas e comércios nós já achamos aqui uma loja para comprar o imã de geladeira. E a Samira também já comprou uma toalha de praia do jeito que ela gosta. Agora nós estamos indo aqui num outro ponto bem legal, que é um moinho de vento, que é um prédio histórico também, que eles preservaram, esse aqui. Bem legal de ver isso aqui. E hoje então esse moinho ele serve como uma churrascaria. Ele fica ali, o pessoal visita. Procuramos alguma informação aqui mais específica sobre a parte histórica desse moinho, mas não encontramos muita coisa. Essa parte central da cidade, eu acho que com certeza vale investir aí uma hora ou duas para fazer aquele passeio descontraído e você observar mesmo os edifícios, a história do local. E é um passeio fácil de se fazer, porque a maioria do terreno é plano, é tranquilo, não tem escadas nem subidas. E é observar ali os detalhes, né, dos edifícios históricos, aproveitar, fazer aquelas comprinhas aqui da região, que eu já fiz a minha toalha e o meu imã já estão assegurados. Então aproveitem, desfrutem e observem aí os locais bonitos que essa cidade tem para oferecer. E falamos na chuva, realmente choveu e tá tipo tempestade. Esse então foi o lado mais real de explorar Menorca. Agora no próximo vídeo a gente vai descobrir se os lugares mais famosos da ilha são realmente os melhores.